nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua presença é real, notória aqui nesse lugar. Nós te louvamos, Senhor, porque essa quinta-feira não é mais uma quinta-feira, mas é a quinta-feira, Senhor Jesus, da última lágrima no rosto desse irmão. É a quinta-feira da vitória para a vida dessa irmã, Senhor. É a quinta-feira onde os céus estão abertos sobre nós e tudo é possível para o que crê. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, que uma vez mais tu venha instrumentalizar a vida do teu filho, Senhor, e a tua palavra encontre abrigo, recepção, guarida em cada coração aqui, e o nome do Senhor seja glorificado, não só na vida daqueles que aqui estão, mas na vida de seus familiares, Senhor, no qual eles estão orando aqui nesse culto, que sejam alcançados e abençoados em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja e os amigos aqui presentes com a paz do Senhor, amém? Está bom esse lugar, irmãos, está maravilhoso, a presença do Senhor se fez presente desde o início. Quem puder abrir a sua Bíblia, Jeremias no capítulo 1. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a minha gratidão primeiramente a Deus pela oportunidade de uma vez mais estar ministrando a palavra dele. Quero também agradecer pela vida do irmão Joab, do pastor Joab, pela coragem, que nos emprestaram o púlpito da tarde da bênção para estarmos ministrando nessa tarde. Homem de muita coragem. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos acharam? Eu vou pedir para o Nemuel, dedilha para nós o violão, hein? Eu vou interceder por ti e tu intercede por mim. Jeremias no capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Pode tomar o vosso assento nessa tarde, glorificando e adorando a Deus. Não cesse de adorar. Hoje eu saía de casa e pedia para Deus assim: Senhor, que a tua palavra ela venha cair em uma terra boa nessa tarde, que ela venha dar frutos, que nós possamos sair daqui dessa tarde renovados. E o culto hoje está maravilhoso, irmãos. O culto hoje está numa atmosfera diferente, uma atmosfera que nos enche de alegria, uma atmosfera que nos leva a adorar ao Senhor. Então não cesse de adorar. Me empreste a sua atenção por alguns minutos, mas não pare de adorar, não pare de exaltar o nome desse Deus, que Ele é vivo e reina para todo sempre. Jeremias. Eu queria falar um pouquinho sobre Jeremias e tomar um tempinho para você conhecer rapidamente Jeremias. Jeremias, ele é filho de Ilquias. Eles moravam num vilarejo perto, 3 quilômetros de Jerusalém, chamado Anátote. Jeremias, ele significa o Senhor edifica ou o Senhor lança. Ilquias, o seu pai, significa o Senhor é a minha porção. E Anátote significa resposta. Jeremias, filho de sacerdote, nasceu numa família sacerdotal e morava numa cidade sacerdotal. Então tudo indica que Jeremias seria sacerdote. Historiadores nos revelam, nos contam que Jeremias era sacerdote e profeta. Jeremias, ele profetizou durante o reinado de 5 reis em Judá. Então ele teve um ministério de cerca de 40 anos, quando ele foi para o Egito e morreu. Jeremias foi profeta depois de Isaías. 40 anos depois de Isaías, teve como seu contemporâneo de ministério, no finalzinho do seu ministério, Daniel. Jeremias profetizava em Judá e Daniel profetizava no cativeiro babilônico. Irmãos, eu cheguei aqui nervoso e agora eu estou apavorado, mas o Senhor está na casa. Então, se eu gaguejar, se eu trocar Jeremias por Paulo, por Pedro, por Judá, os irmãos tenham compreensão e deem glória a Deus. Amém, irmãos? Jeremias
Teve seu contemporâneo Daniel, no finalzinho do seu ministério. Daniel profetizava no cativeiro babilônico e Jeremias profetizava em Judá. Jeremias teve a sua mensagem, ela, como nós diríamos hoje, a sua mensagem naquela época ela era impopular. Jeremias profetizava contra os reis. Jeremias profetizou ao povo: povo, vocês têm que se arrepender. O povo não se arrependeu. Jeremias dizia: não deu para se arrepender, agora vai vir o cativeiro. Então a sua mensagem ela não era muito bem vista naquele tempo. Sua mensagem ela era intragável, porque ele falava aos reis, ele dizia: ô rei, você está aí construindo o palácio e esquece do povo. Tu constrói um palácio rico para ti e esquece do templo do Senhor. Tu está construindo um palácio e esquece de levar o povo ao arrependimento. Tu esqueces de levar o povo a voltar a Deus, a se voltar a Deus, e Deus está falando, Deus está dizendo: se nós não nos arrependermos, o cativeiro vai chegar. Porém o povo não se arrependeu, os reis não levaram o povo ao arrependimento, e o cativeiro chegou. Jeremias então profetiza que mesmo no cativeiro ficariam os remanescentes na terra que seriam levados, guardados pelo Senhor ao exílio no Egito, ao qual ele foi também. Então Jeremias tinha uma mensagem impopular. Jeremias era solitário, porque até mesmo na sua casa, no seu vilarejo ali, as pessoas não gostavam da sua mensagem. Jeremias falava, as pessoas não davam ouvido, porque era uma mensagem dura, uma mensagem que nos trazia, nos convidava ao arrependimento, e a nossa carne não quer se arrepender. Nós não queremos voltar atrás e dizer: irmão, eu errei contra ti. Ou Senhor, eu errei contra ti. A nossa carne ela não quer se arrepender. E às vezes nós estamos vivendo um momento bom, errado, porém estamos vivendo um momento bom e não queremos voltar atrás. Então Jeremias era impopular, Jeremias ficava solitário, Jeremias foi proibido pelo Senhor de constituir uma família. Jeremias não tinha esposa, Jeremias não tinha filhos. Jeremias foi preso. E muitas vezes falavam de Jeremias, chamando Jeremias do profeta chorão, o profeta das lágrimas. Chamavam Jeremias assim. Jeremias foi para o exílio, morreu lá no Egito. Mas hoje, uma quinta-feira, aqui em Uruguaiana, no Brasil, nós estamos falando de Jeremias. E Deus disse para Jeremias: eu vou te fazer profeta às nações. Quantos mil anos atrás Deus fez essa promessa a Jeremias, e hoje nós estamos aqui falando dele. Nós estamos aqui lembrando do que ele fez, daquilo que ele profetizou, daquilo que ele trouxe às nossas vidas. Glória a Deus. Versículo 4 nos diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor. Quantos nessa tarde podem dizer isso? Assim vem a palavra do Senhor nessa tarde. Quem ouviu a palavra, quem ouviu o Senhor falar nessa tarde? Eu cheguei, eu coloquei meus pés ali, dobrei meu joelho, a irmã Vera estava orando, o Senhor já falou ao meu coração. Os louvores estão falando aos nossos corações. A palavra introdutória falou aos nossos corações. A palavra da oferta falou aos nossos corações. Eleva os meus olhos para os céus, de onde me virá o socorro. Não era só lá na época de Jeremias que o Senhor falava, Ele fala até hoje, e Ele continua falando aos nossos corações. Ele tem estado conosco todos os dias. Antes que te formasse no ventre, te conheci, o Senhor disse para Jeremias. Eu fiquei meditando no te conheci, porque eu conheço a irmã Vera, digamos, de vista. Conheço o Joabe de vista. Não temos aquela intimidade. Eu conheço a minha esposa, sim, nós temos intimidade. Já faz 10 anos que eu sou casado, faz 10 anos, mas glória a Deus por isso, todo dia tem uma surpresinha, né? A gente está sempre conhecendo a esposa da gente. Quando Deus fala isso para Jeremias: Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Deus expõe para Jeremias que ele tinha uma intimidade com Jeremias, mas não foi com a sua vida de oração de Jeremias, não foi com o aprendizado de Jeremias para ser sacerdote, não, foi antes que se formasse no ventre. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 4, que
Nós fomos escolhidos, nós somos eleitos, Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então quer dizer que lá, quando Moisés escreveu sobre que Deus fez os céus e a terra era sem forma e vazia, lá o Senhor já nos conhecia. Nós fomos eleitos nele, para ele. Nós somos escolhidos de Deus antes, muito antes, irmãos. Às vezes nós não sabemos o porquê nós estamos aqui. Ou quem sabe nós viemos aqui hoje sabendo, eu vim para pregar a palavra de Deus. Mas o Senhor já falou comigo quando eu entrei ali. As irmãs vieram para cantar no coral. A irmã veio para dirigir o culto. Mas o novo de Jesus está aqui. Ele sempre tem algo mais para nós. Ele sempre tem algo mais para que nós. Paulo também escreve em Gálatas 1, versículo 15, dizendo que ele foi escolhido no ventre da sua mãe. Porventura o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe para me chamar e me dar a missão. Paulo também foi chamado no ventre da sua mãe. Isso me leva a pensar, irmãos, nenhum de nós veio em vão nesse mundo. Simplesmente porque Jeremias ouviu, Paulo não ouviu, Paulo tinha uma convicção no seu coração: eu fui chamado desde o ventre da minha mãe. Antes que te formasse no ventre eu te conheci. Antes que saísse da madre eu te santifiquei. Santifiquei significa separei. Ele te conheceu. Antes da fundação do mundo você foi eleito por Ele. Ah, mas eu fui eleito para ser pregador. Hoje eu estou caminhoneiro. Hoje eu sou motorista de caminhão, irmãos. E confesso que amo a minha profissão. Adoro viajar. Tem momentos tristes, tem momentos ruins, que é quando nós estamos na estrada, não podemos estar aqui, não podemos estar em comunhão com os irmãos, não podemos estar em comunhão com a nossa família. Mas eu adoro a minha profissão. Só Deus sabe os momentos que nós temos juntos dentro daquele caminhão. Ou eu estou aqui para ser um empresário. Só o Senhor sabe, irmãos. Ele nos elegeu. Ele nos elegeu e Ele diz para Jeremias: Jeremias, te separei, te santifiquei, te separei para uma grande obra. E as nações te dei por profeta. Jeremias, filho de sacerdote, morava numa cidade sacerdotal, cuidava para ser um próximo sacerdote no templo do Senhor. Jeremias vinha trabalhando para ser sacerdote. Até que um dia veio a mim a palavra do Senhor e mudou tudo. Mudou tudo na vida de Jeremias. Digamos, da água para o vinho. Jeremias seria um homem na casa do Senhor. Agora Jeremias seria um profeta para as nações, denunciando o pecado dos reis, denunciando os erros. E tudo isso fez uma reviravolta na vida de Jeremias, que deu. O sacerdote, ele virou uma pessoa que as pessoas não gostavam de ouvi-lo, trazendo no seu coração amargura, trazendo no seu coração tristeza. Mas o Salmo 139, versículo 16, eu amo esse salmo. Ele nos diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. O autor da vida, o autor deste livro está na casa hoje. Ele expôs para Jeremias assim: Jeremias, na história aqui que tu está escrevendo uma história para ser sacerdote. Mas eu te elegi lá, antes da fundação do tempo, e eu disse que tu seria profeta. Eu não sei o porquê você entrou, o que te trouxe aqui, mas nessa tarde o Senhor quer revelar a história escrita para o seu coração. Como eu estava dizendo, eu estou caminhoneiro, eu sou motorista, eu amo a minha profissão.
Mas eu até carrego esse salmo na frente do caminhão e digo assim: eu quero viver a história escrita por Deus. Jeremias muda de sacerdote para profeta. E eu não sei, oxalá que Deus, como diz aquele hino, né? Eu sou caminhoneiro, aí tem um hino que diz assim: olha eu aqui. Olha eu aqui. Eu sou simplesmente um caminhoneiro, mas hoje Deus me escolheu para estar ministrando a palavra de Deus. Oxalá que a vontade dele seja que eu ministre a palavra de Deus, porque eu acho que cantar não é o meu dom. Não aprovei como cantor, irmãos. Oxalá que Deus tenha misericórdia da minha vida e me use como pregador da palavra dele. Mas nós não sabemos. Então todos os dias nós pedimos para Deus, nós temos que pedir para Deus: Senhor, revela o Salmo 139 nas nossas vidas, Senhor. Eu quero viver a história escrita para mim, eu quero viver aquilo que Tu escreveu, aquilo que Tu disse que eu tenho que viver. Eu quero chegar no céu e Tu dizer assim: filho, eu te escrevi para ser pregador da palavra de Deus e Tu fizestes isso. Meu querido, eu te escrevi para te ser um grande empresário na cidade e ajudar a minha obra e Tu fizestes isso. Ou tu veio e virou um grande pregador, porém não era o que Deus tinha escrito para ti. Ou tu virou um grande empresário e não era o que o Senhor tinha escrito para ti. Como será que o Senhor nos receberia nos céus? Aleluia. Capítulo 18 de Jeremias, Deus manda Jeremias descer. Jeremias, desce na casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Jeremias desce na casa do oleiro, e o oleiro estava com um vaso, fazendo um vaso na roda. E eu fui estudar e vi que tem 200 tipos de barro. Eu conhecia só 2, onde eu posso colocar o caminhão e onde eu não posso, porque senão o caminhão atola. Esses 2. Tem 200 tipos de barros, irmãos. Desses 200 tipos de barro, 8 são bons para fazer o vaso. Desses 8, nós temos um que é excelente. Aquele um é o melhor barro para fazer um vaso, que é o melhor barro para ser amassado e está tirado a argila dele. Nessa tarde, Deus manda te dizer que você foi eleito antes da fundação do tempo. E você é um barro de excelência. Mas não venha nessa tarde ficar se achando o barrão, né? Eu sou um barro, eu sou o melhor barro que tem no mundo. Não te ache. Porque se o barro não estiver na presença, não estiver na mão do oleiro, de nada ele presta. Ele vai ser barro jogado num canto, sem utilidade para nada, porque é só na mão do oleiro que ele vai se transformar num vaso. É só na mão do oleiro que ele vai poder se transformar num vaso e ser usado. Não adianta nós nos acharmos: eu sou um barrão, mas eu não vou na igreja. Eu não vou me disponibilizar. Eu já pensei em me achar um barro grande assim. Quando eu trabalhava na Umadur, depois nós saímos, nós ficamos um tempinho sem ajudar, sem estar congregando na congregação, nem nada. Nós estávamos se achando um barrão, né? E o barro parado, se não tiver na mão do oleiro, não presta para nada. Hoje eu estou aqui ministrando a palavra de Deus porque nós nos disponibilizamos ao Pai novamente. Porque nós sabemos que só na mão dele nós podemos ser ajudados por eles, nós podemos ser... Porque nós estando na mão dele, nós não é que nós queremos ser algo, mas nós estamos nos dando como ingratidão ao Senhor. Nós estamos sendo gratos a Ele por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. E esse vaso se quebra na mão do oleiro. Jeremias olhando aquilo ali, o vaso se quebra na mão do oleiro. E o oleiro começa a fazer o vaso novamente. E eu me lembrei que outro dia nós estávamos ministrando ali na Vila Júlia. E eu falava sobre Pedro. Certa passagem, os discípulos estão indo no mar e a tempestade se levanta contra eles. E as ondas se levantam e o vento sopra. E os discípulos estão remando contra o vento. Daqui a pouco eles olham e vem vindo alguém caminhando sobre as águas. E eles começam a se apavorar e dizer: é um fantasma. Caminhando por cima das águas, é um fantasma. O Senhor diz assim: calma, sou eu.
Pedro, olhando aquilo ali, diz assim: Senhor, se és tu, faça com que eu vá ter contigo. E o Senhor disse assim: Pedro, vem. Pedro colocou um pé na água e caminhou sobre as águas. Mas o vento não cessou, a tempestade não parou, o mar se levantava contra Pedro. E Pedro, vendo, sentindo tudo aquilo ali, Pedro olhou para o lado e começou a afundar. O que eu aprendo com isso? Pedro estava indo por uma ordem de Jesus. Jesus disse: Pedro, vem. Pedro estava caminhando sobre as águas e as lutas não cessaram. Muitas vezes nós somos assim. A gente vem, a gente se disponibiliza ao Senhor, nós nos disponibilizamos a estar na sua casa, adorando, exaltando, muitas vezes trabalhando na obra, e parece que as coisas pioram. Parece que o inimigo se levanta mais, o desemprego vem, a doença vem, as coisas ruins se levantam contra nossas vidas. Porém, Pedro não se deu de conta de uma coisa: ele estava andando sobre as águas. As coisas estão se levantando contra nossas vidas. Eu não posso dizer que a minha vida é um mar de maravilhas, mas nós estamos aqui. Hoje pela manhã o dom da vida se renovou sobre nossas vidas, as misericórdias do Senhor se renovaram e nós estamos aqui. Nós estamos aqui para adorar o seu nome. A luta, oxalá que nesse momento as lutas tenham ficado do lado de fora, que nós estamos aqui para adorar o seu nome, exaltar o seu nome. As lutas, irmãos, são normal. As lutas vão ser normal na nossa vida. O inimigo vai se levantar, as intempéries dessa vida vão se levantar. O apóstolo Paulo dizia, eu até anotei aqui, Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nada, irmãos, do que acontece nas nossas vidas aqui na terra, nada se compara com o que Deus tem preparado para nós. Pedro estava caminhando sobre as águas e ele simplesmente olhou para o vento, mas ele não se deu de conta que ele estava infringindo as leis da física. O vaso se quebra na mão do oleiro e ele refaz o vaso. Como eu disse, nós, estando na mão do oleiro, é só ele quem pode nos refazer. É só ele quem pode nos ajudar. Diz que o barro atirado ali fora, ele não ia estar na mão do oleiro, não teria nem a possibilidade de se quebrar. Mas o Senhor nos diz nessa tarde, te coloca nas mãos do oleiro. O autor da vida que escreveu o livro das nossas vidas está aqui. O oleiro está na casa. Ele está aqui para nos dar ajuda, para nos dar a compreensão daquilo que nós precisamos, daquilo que nós temos que fazer na sua presença. Aleluia. O oleiro está na casa. Nessa tarde, eu quero te convidar a refletir sobre isso. O Senhor, lá, quando Deus disse: Jeremias, eu te conheci e eu te separei. Paulo completa isso dizendo, ele nos elegeu. Outro dia eu escutava um pregador e ele dizia assim, minha alma, hoje eu levantei com saudades do céu. E eu parei e fiquei analisando, hoje isso eu estava lendo e Deus me fez lembrar disso. Paulo diz que ele nos elegeu nele. E eu acredito que o nosso espírito sinta saudade dele, porque nós fomos eleitos nele. A palavra diz que o nosso corpo, que é pó, do pó voltará, mas o nosso espírito volta para ele. Eu acredito que muitas vezes nós temos um vazio no nosso coração. Às vezes nós temos um vazio que a nossa família não preenche. As pessoas lá fora, quem sabe o seu emprego não preenche aquele vazio. A sua roda de amigos não preenche o vazio. A sua saidinha com os colegas para boate não preenche o vazio. A droga não preenche. A bebida não preenche.
Mas nessa tarde, aquele que preenche esse vazio está aqui. Ele está aqui e pede para ser adorado, exaltado. Só Ele pode preencher o nosso vazio nessa tarde. Irmãos, ligeirinho, para parecer que nós já estamos acabando. Vamos ficar de pé. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O autor da história está na casa. O oleiro está na casa e ele manda te dizer nessa tarde: eu não sei o porquê você veio. Eu achei que eu vinha para pegar a palavra de Deus, mas no momento que eu entrei aqui, Deus quebrantou o meu coração. Eu achei que eu vinha para trazer uma palavra e eu fui ministrado nessa tarde, pelos louvores, pela palavra introdutória, pela palavra de oferta, pelas orações, pelo clamor. Os meus pensamentos não são nada perto dos pensamentos do Senhor. Os sonhos dele são muito maiores que os nossos sonhos. Tem um hino que diz: ouse sonhar. E eu te digo nessa tarde: ouse sonhar, irmãos. Ouse sonhar, porque aquilo que nós sonhamos, Deus nos dá um sonho mais alto. Eu, quando comecei a trabalhar de motorista em 2013, eu achei que eu ia trabalhar de motorista para sempre. Mas o Senhor me fez eu comprar um caminhão. Hoje eu não sou funcionário, hoje eu sou dono do meu caminhão. E eu nunca sonhei isso, mas o Senhor nos leva além. Quando eu trabalhei com a juventude, eu achei que eu simplesmente ia trabalhar com a juventude, ia ministrar para a juventude. Hoje eu estou na tarde da bênção ministrando, eu nunca sonhei com isso. Eu imaginava. Quando nós assumimos a juventude, nós fomos apresentados no culto de sábado aqui, passou a palavra introdutória, o hino. Estava faltando umas 20 para as 9, o Joab sentou do meu lado e disse assim: a pregadora não chegou ainda. Se ela não vier, é contigo. E levantou e saiu. Então, quando eu vim trabalhar com o Joab na tarde da bênção, eu imaginei: uma hora ele vai me pegar. Mas não era um sonho, irmãos. Nunca me imaginei aqui. Mas o Senhor honra os nossos sonhos. O Senhor honra aquilo que nós fizemos no secreto com Ele. As orações, só Ele conhece. Só Ele sabe aquilo que nós conversamos com Ele. Nessa tarde, como eu disse, eu não sei o porquê você veio aqui. E eu não sei o porquê Deus está me levando a falar sobre isso. Lá no Gênesis, toda vez que Deus terminava um dia e fez os céus e a terra, e viu Deus que era bom. No segundo dia, Deus dizia: e viu Deus que era bom. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia. No sétimo dia, Deus disse: e viu Deus que a sua criação era muito boa, ou era muito bom. Nessa tarde eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que não está nos conformes na tua vida. Mas o Deus do muito bom está na casa. Eu não sei se é uma doença, eu não sei se é o desemprego, se é uma causa impossível para você nessa tarde, mas o Deus que transforma o bom no muito bom está aqui. E Ele te convida nessa tarde a levar a Ele as suas petições, a levar a Ele o seu desejo, a levar a Ele aquilo que te incomoda, aquilo que não está com os conformes. Eu olhava, agora eu me lembrei, agora eu vou falar. O homem da mão mirrada, quando ele curou no sábado, ele olhou e disse para o homem: estende a mão. E ele estendeu a mão mirrada. Quando ele estendeu aquela mão mirrada, Jesus olhou e disse assim: não foi a criação do meu pai. Meu pai criou duas mãos sãs e curou aquele homem. Nessa tarde eu não sei o que está errado na tua vida. Eu não sei o porquê que você entrou aqui, eu não sei o que você vem pedindo, mas o Deus do muito bom está na casa e Ele vai transformar aquilo que você precisa nessa tarde. Irmãos, aquele que precisa de uma oração e quiser vir aqui na frente,
Eu não sei qual é o seu pedido, se é uma doença, se é alguma cura que você precisa. Passe na frente. Vai orar, Joab? O Joab vai estar orando, quem quiser passar aqui na frente. Jeremias, no capítulo 29, 11, diz assim, o Senhor diz assim: bem sei eu os planos que tenho para você, e são planos de paz, planos de bênçãos. Nessa tarde, deixe o Senhor falar o teu coração, coloque na sua presença tudo aquilo que está te atrapalhando, que o Deus do muito bom, Ele está aqui, Ele vai transformar a sua angústia seu choro em alegria, Ele vai transformar a sua angústia em alegria, porque nada do que nós sofremos nessa terra pode se comparar com o que Ele tem preparado para nós, amém?